tenho a honra de reconhecer o Felipe Bento, lá do 4520 de Ouro Preto, que vem aqui falar um pouco para a gente sobre o Elevate Rotaract. O Felipe Bento, ou Felipe também, acho que a mãe dele deve chamar ele de Felipe, geralmente é assim, é natural lá de Ouro Preto, cursa Ciência da Computação na Federal de Ouro Preto e trabalha atualmente como programador. Associou-se ao Rotaract Clube de Ouro Preto no dia 8 de junho de 2014. Ocupou por diversos cargos no clube, sendo presidente na gestão 15-16. Hoje, é RDR eleito para o ano rotário 2020-2021 e foi um dos rotaractianos selecionados para a Assembleia Internacional de Rotary em janeiro desse ano. Bento, em nome do Distrito 4530, seja muito bem-vindo e, por favor, a palavra é sua. E aí, pessoal, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. É um distrito que eu nunca tinha participado, apesar do que eu estive no distrito de vocês no nosso TMRD, né, que foi em Brasília, onde eu conheci a Bruna. Então, agradeço demais. Já tive a oportunidade de conhecer algumas carinhas, reconhecer algumas carinhas aqui nas imagenzinhas, então eu fico muito feliz, muito obrigado pelo convite. Eu vou pedir desculpas a vocês, porque eu não consegui acessar pelo computador esse link, e eu tinha feito uma apresentação para auxiliar esse webinário, né, sobre o Elevate Rotaract, que tinha algumas ilustrações, então ficava mais fácil de visualizar algumas das propostas e das mudanças que o Rotary vem trazendo com o Elevate Rotaract, mas eu vou fazer o possível para ser o mais lúcido possível e que vocês consigam compreender sem o auxílio de imagens. E se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem algumas perguntas, não se preocupem em me interromper, pode interromper sem problema nenhum, a gente vai fazendo esse bate-papo aqui, beleza? Bento, antes de você começar, se você tiver o arquivo fácil aí por e-mail, você pode mandar para a nossa RDR Bruna e a gente mostra aqui na tela, se facilitar para você. Boa. Aguardamos enquanto o Bento manda. Aproveito para destacar mais uma vez o pedido de quem queira logo mais participar do treinamento de tesouraria. Tesouraria que coloque o número 1 na frente do seu nome e quem queira participar de protocolo, número 2. Já temos a nossa apresentação. Mais uma vez, Bento, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Elevate Rotaract, né, essa proposta que o Rotary Internacional trouxe para a gente em 2019, que trouxe tanto rebuliço em relação... beleza, Bruno. Fez tanto rebuliço, né, em relação ao que o Rotaract se tornaria, causou bastante medo. E hoje a gente vai tentar desmistificar um pouquinho essas mudanças, o que o Rotary quis trazer com essa elevação de status que eles trouxeram para a gente a nível internacional e como que a gente pode se adaptar e como que essas mudanças podem trazer todos os benefícios para a gente enquanto programa, a gente enquanto instituição e o que a gente pode levar aí com essas novas ideias que o Rotary Internacional tem trazido e essa nova linha de pensamento que o Rotary Internacional tem aplicado não só a nível de Rotaract, mas a nível de uma organização enquanto um todo. Pode passar, Bruno. Isso. Bom, para a gente entender um pouquinho sobre o Elevate Rotaract, é importante a gente entender um pouquinho como que funcionam os processos dentro de Rotary. O Rotary Internacional ele realiza periodicamente pesquisas ao redor do mundo para ele entender como que funciona, como a organização vem funcionando e quais os resultados ela vem atingindo e levantando indicadores e dados sobre a situação atual. E desde 2016, isso com certeza há mais tempo, mas em 2016 isso foi colocado bastante em pauta, o Rotary Internacional tem se preocupado bastante com dois indicadores, né, resultado de várias pesquisas. O primeiro indicador vem relacionado à baixa adesão, à baixa taxa de transição de pessoas que são provenientes de programas de juventude, ou seja, o RILA, o Rotaract, ou até mesmo o Interact,
em relação ao Rotary. Então, o Rotary Internacional tem uma dificuldade muito grande de manter as pessoas que fazem parte dos seus programas dentro da família rotária e, de fato, migrar para a instituição, né? E a gente sabe que a caráter de Rotary, quando a gente pensa em um associado que acabou de entrar no Rotary, cru, sem conhecimento nenhum da família rotária, uma pessoa que já veio do Rotaract ou já veio do Interact, essa pessoa que veio de um dos programas, ela tem uma vantagem muito alta, principalmente na qualidade dentro da liderança, porque ela já conhece os processos de Rotary, ela já conhece a instituição, ela já está familiarizada com todo o contexto, então aquela curva de aprendizagem em relação às dinâmicas que um clube de Rotary envolve e toda a dinâmica que o Rotary enquanto organização, que é um pouquinho diferente do Rotaract, que é um pouquinho diferente do Interact, para a gente fica mais fácil, né? Mas ainda assim o Rotary Internacional, e isso se expandindo para os distritos e clubes, tem uma dificuldade muito grande de trazer essas pessoas, trazer essa juventude qualificada para dentro da instituição. E um outro indicador importante que foi levantado pelo Rotary também lá, em meados de 2016, foi pautado bastante, foi a alta média de idade dos clubes de Rotary ao redor do mundo. Então, isso foi uma preocupação, não foi uma preocupação, é uma preocupação muito grande, se a gente levar em consideração que o Rotary está envelhecendo, né? E a média de idade, ela chega aí, ela fica na casa dos 70 a 80 anos. Então, a gente está falando de média, né? Então, existem rotarianos com 90, em alguns casos a gente consegue, apesar de que com menos frequência, rotarianos com 100 anos. Então, o Rotary precisa renovar e ele precisa manter a roda girando, e é por isso que a juventude tem um papel tão importante nesse processo, e é por isso que o Rotaract entrou tão em voga nos últimos anos a nível de Rotary Internacional. E o Rotary Internacional, lá em 2016, ele realizou o Conselho de Legislação, em 2019 também realizou o Conselho de Legislação. E o Conselho de Legislação, aí nessa fotinha a gente vê uma delas, ele serve para fazer votações e alterações no regimento do Rotary Internacional, no Estatuto Prescrito, em todas as outras documentações. E no de 2019 a gente teve a votação do Elevate Rotaract, que foi uma proposta elaborada por uma força-tarefa feita por metade de rotaractianos e metade de rotarianos de várias partes do mundo. Um fato interessante que é bom levantar é que a gente teve um representante aqui do Brasil dentro dessa força-tarefa. Ele é um rotariano do meu distrito, inclusive, o Eduardo Souto, e ele representou o Brasil na força-tarefa que elaborou essas mudanças que foram depois apelidadas de Elevate Rotaract, ou, como diz aí, a 1972, né? A 19, que foi o ano do Conselho de Legislação, e a 72 foi a proposta de número 72. Pode passar, Bruno. Bruna? Bom, e quem de fato tomam essas decisões, né? Pode passar também. Igual eu falei, as decisões foram elaboradas pela Força Tarefa Rotaract. Então, o Rotary Internacional ele tem essa preocupação de incluir a voz da juventude nesses processos. Então, a gente tem o board de Rotaract, né, dentro do Rotary Internacional, que o board são as comissões do Rotary Internacional. Então, a gente tem um board exclusivo para Rotaract. Inclusive, no ano que vem, a gente vai ter novamente um brasileiro representando a gente, a Patrícia Kuhn, muitos talvez vocês já conheçam, ela é bem famosa dentro da Rotaract Brasil, e ela vai representar o Brasil no board de Rotaract, né? E essas alterações foram elaboradas e levadas ao Conselho de Legislação, que é formado por um delegado de cada representante, cada distrito do mundo, né? Todos eles fazem essas votações. Então, cada distrito é representado e a gente também tem a participação de ex-presidentes do RI. Aí a gente tem a figura de dois deles, o Ravi Ravindran, que é o primeiro que aparece aí, e o Ian Risley. Né? O Ravi é da Sri Lanka e o Ian é da Austrália. Pode passar. E antes da gente falar de fato sobre essas mudanças e como que elas afetam a nossa vida, eu quero fazer um pequeno exercício aqui de uma cronologia dos fatos para a gente entender um pouquinho
a linha de raciocínio e como que o Rotary Internacional veio construindo essa postura que ele tem hoje, e como que, se a gente olha para trás hoje, a gente consegue enxergar em um determinado grau como que todas as pequenas ações e as grandes ações que o Rotary foi tomando lá atrás acabou combinando para esse cenário que a gente vive hoje a nível de Rotary Internacional. Bom, em 2014, a gente tinha a logo do programa, que eu acho que era a logo desde o processo de fundação do Rotaract. E lá em 2014, o Rotary Internacional iniciou um processo administrativo que vinha simplificando várias coisas. Essa simplificação, ela bebeu muito da fonte do minimalismo, então quem entende um pouco mais de design vai estar familiarizado com esse termo, mas a ideia é no processo de simplificação da identidade visual do Rotary. Então, o que ele queria naquele momento é que muitas vezes as cores carregadas e o processo de construção, por exemplo, da imagem pública, que até a década de 80, até a década de 90, não existia dentro de Rotary, né? O Rotary tinha aquela postura de não divulgar. Então, aí 20, 30 anos depois, o Rotary já estava com uma postura mais de simplificação de como que ele divulgava os seus trabalhos. Então, teve uma primeira intervenção que a gente pode falar assim, do Rotaract e dos seus programas como todo, né? O Rotaract, Interact, o RILA e os programas de intercâmbio, onde o Rotary fez uma simplificação. E aí, em 2015, o Rotary, já trazendo um pouquinho mais de novidades, assim, ele entendeu que quando ele fez essa modificação, dá para talvez perceber que quando a gente fazia um projeto lá em 2014 do Rotaract ou do Interact, e a gente divulgava o nosso projeto com essa logo, dificilmente uma pessoa que não conhecia Rotary ou que conhecia por alto o Rotaract relacionava que a gente era um programa de Rotary. Então, o Rotary entendeu esse processo e fez essa modificação em relação à identidade visual do programa. Então, lá em 2015, ele fez essa alteração e a gente passou a ter essa marca, essa logo que hoje é conhecida pela maioria. Se a gente levar em consideração que a maior parte dos rotaractianos que estão hoje dentro do Rotaract, a média de tempo é de 1 a 3 anos, se a gente subtrair a 3 anos aí, muitas das pessoas entraram em meados de 2016, 2017. Então, muitas das pessoas que estão hoje no Rotaract talvez nem chegaram a trabalhar com essa logo antiga. E lá em 2015, teve um rebuliço muito grande, muita gente ficou preocupada, falando que o Rotary tinha acabado com a essência do Rotaract, que o Rotaract não seria mais o mesmo, que a gente não aquela confusão toda. Eu fui uma das pessoas que foi bastante contra a mudança, e hoje, quando a gente vai falar sobre isso, não só a gente mostrou a resiliência do programa e desmentiu a ideia de que o Rotaract perderia a sua essência, mostrando que, muito pelo contrário, o Rotaract cresceu, o Rotaract se profissionalizou, e isso se deve também à qualidade profissional que a logo traz em questões técnicas. E o Rotary também trouxe a gente para mais perto e a gente cresceu junto com o Rotary. Então, não foi uma mudança simples que o Rotary fez só na identidade visual. Foi uma mudança de paradigma em como ele enxergava a gente. E a gente recebeu, nessa época, a alcunha de parceiros do Rotary. Lá em 2016, o Rotary, então, teve um conselho de legislação. E esse conselho de legislação, ele trouxe duas novidades, igual eu falei daqueles 2 indicadores lá no início, que é o indicador da média de idade dos clubes do Rotary ao redor do mundo e a baixa de transição de juventude rotária para os clubes de Rotary. O Rotary, tendo já esses 2 indicadores em mãos, o Conselho de Legislação de 2016 propôs 2 mudanças que vinham com uma nova narrativa, né, uma nova linha de pensamento do Rotary Internacional, que é a de flexibilização do processo de associação. E o que isso significa? O Rotary entendeu, lá em 2016, que se uma pessoa quisesse se associar ao Rotary ou ao Rotaract, né, também, ela só tinha uma oportunidade, que é o clube tradicional que a gente conhece. Então, são os clubes que se reúnem muitas vezes semanalmente, uma reunião de jantar, extremamente protocolar. E o Rotary entendeu lá atrás que essa dinâmica de clube ela já não estava mais atrativa para muitas pessoas. E em muitos outros contextos, até mesmo das pessoas que já faziam parte da família rotária, eles tinham dificuldade muito grande em fazer parte dessas reuniões presenciais, devido à correria da vida profissional, a viagens. Então, o Rotary resolveu flexibilizar essa parte da associação e ele lançou a possibilidade de clubes online.
Hoje a gente olha até com um pouco de graça se a gente levar em consideração que todos nós hoje somos clubes online, mas a gente pode pensar que lá em 2016 a preocupação do Rotary era exatamente das pessoas que viajavam muito e das pessoas que não podiam comparecer presencialmente a um clube que tinha sua reunião presencial. E dentro dessa mesma perspectiva, olhando já para a parte da transição, o Rotary percebeu que, através da pesquisa de opinião, se os rotaractianos pudessem passar um período de transição, onde eles pudessem se adaptar ao Rotary, as chances deles migrarem para o Rotary aumentariam. E foi com isso que o Rotary introduziu o conceito de dupla associação. Até antes de 2016, se você não tivesse 30 anos e quisesse ir para o Rotary, você tinha que sair do Rotaract. E aí, a partir de 2016, o Rotary introduziu esse novo conceito, e agora você podia permanecer nesse período. Enquanto você estava no Rotaract, você também podia ir para o Rotary sem precisar sair do Rotaract, mas respeitando o limite de idade de 30 anos. De 2016 até 2019, o Rotary Internacional viu que essa tendência da flexibilização do processo de associação teve um impacto significativo dentro do quadro associativo global. Então, o Rotary começou a trazer novidades em relação a novos formatos de clube. Então, a gente teve aí no meio do caminho clubes corporativos, a gente teve clubes baseados em causas, a gente tem clubes aluminais que são formados por pessoas que são ex-participantes dos programas do Rotary. A gente tem clubes passaporte, então para pessoas que viajam muito, além dos clubes online, que são 100% online desde o processo de fundação. E em 2019, então a gente viu aí durante 2016, 2017, 2018 e meados de 2019, o Rotary Internacional lançando novidades em relação a novos formatos de clube. Em 2019, o Rotary fez uma outra pesquisa e entendeu que, apesar de a dupla associação ter trazido bons resultados, não bateu, né, com as expectativas que o Rotary Internacional tinha em relação ao crescimento. E eles foram tentar entender o porquê que as pessoas, mesmo tendo esse período de adaptação oferecido pela dupla associação, ainda assim não migravam para o Rotary, para o clube de Rotary. E a gente, obviamente, cada um aqui pode listar uma série de motivos que vão desde da questão financeira até a questão de relação mesmo e afinidade com um clube mais próximo. Mas uma das coisas que todos esses casos que o Rotary Internacional estudou entendeu foi que existe um momento na nossa vida em que o Rotary começa a fazer mais sentido. E como que a gente entende isso? Se a gente olhar para o Interact, se a gente olhar para o Rotaract e para o Rotary, são 3 clubes que oferecem experiências de associações diferentes. Quando a gente fala do Interact, a gente tem uma experiência de associação que é muito pautada e muito focada naquele momento da nossa vida que a gente vive, da pré-adolescência até a adolescência. É um momento que a gente tem muita energia, é um momento que a gente tem um tempo um pouco mais livre, que as nossas amizades são muito intensas nessa fase. Então, o Interact, ele vem para suprir essa fase da nossa vida e ele se encaixa perfeitamente naquele contexto. Para nós, hoje, rotaractianos, muitos de nós, a experiência de Interact ela não é tão válida assim mais. A gente muitos já trabalhamos, a vida acadêmica é uma vida muito mais complicada, então o Rotaract ele encaixa muito bem nesse perfil, nesse momento da nossa vida que a gente está vivendo hoje, exatamente porque ele tem esse foco nesse processo, nessa parte da nossa vida que a gente está iniciando a vida acadêmica ou iniciando a vida profissional. E o foco no desenvolvimento profissional do Rotaract mostra exatamente esse processo. E chega um momento da nossa vida em que a gente começa a entender que o Rotary, né, começa a ser mais interessante, onde a gente já tem uma estabilidade financeira e profissional maior, então a gente está buscando mais conexões na relação do trabalho, a gente tem uma tendência, né, à construção das famílias e coisas do tipo. Então o Rotary passa a ser mais interessante dentro desse contexto e dentro desse processo. E dentro dessas pesquisas e dentro dessas relações que o Rotary Internacional fez, todas elas entenderam que isso não acontece no mesmo momento para todas as pessoas. Cada pessoa tem um momento da vida onde isso vai ter essa virada, né? Então, isso pode ser aos 25 anos, isso pode ser aos 30 anos, isso pode ser aos 35 anos, isso pode ser aos 40 anos. Então, o que o Rotary Internacional decidiu, e o que a gente vai discutir a partir de agora,
é que não fazia mais sentido manter as pessoas dentro de um limite de idade e elas terem que esperar esse momento de virada, um momento onde o Rotary se tornaria mais interessante fora da família rotária. Então eles preferiram remover o limite de idade e essas pessoas vão poder permanecer dentro da família rotária até o momento em que elas se sentirem que o Rotary é mais interessante, o que o Rotary faz mais sentido na vida delas do que o Rotaract, e a dupla associação vai ajudar nesse processo. Então foi nessa perspectiva e nessa caminhada que surgiu então o Elevate Rotaract. Pode passar. E quais então foram as principais mudanças? E essas a gente já pode ver a partir de 2020 e 2021. A gente pode esperar aí novos formatos de clubes. Por que eu falo isso? Não é uma coisa que está dentro dos documentos do Rotary Internacional e não está nada confirmado. Mas a gente não tem nenhuma regulamentação a respeito, por exemplo, dos clubes online. E os clubes online já surgem desde 2016. E no Brasil, a gente teve, no ano passado, o primeiro clube de Rotaract 100% online, que é o Clube Luiz de Queiroz. E a gente viu em outros distritos surgindo também novos clubes. No meu distrito está sendo fundado agora um clube online, na mesma perspectiva, um clube 100% online de Rotaract. Então, aqueles clubes que eu falei lá atrás, que o Rotary veio lançando, e essas novas possibilidades, a gente pode esperar que eles vão surgir e que o Rotaract vai poder usufruir dessas novas possibilidades. Obviamente, a gente precisa da regulamentação, de entender como que a documentação vai funcionar, mas é uma perspectiva positiva que a gente pode esperar. Uma mudança que de fato aconteceu, a regra de patrocinadores. Antes, a gente tinha somente uma realidade. Clubes de Rotaract só podiam ser patrocinados por clubes de Rotary. Hoje a gente tem 3 realidades possíveis para um clube de Rotaract. Ele ser patrocinado ou apadrinhado por um clube de Rotary, ser patrocinado ou apadrinhado por um clube de Rotaract, ou nenhum dos dois, ou seja, um clube sem padrinho. A gente pode discutir os impactos de cada um, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a dinâmica de cada um, mas a postura do Rotary Internacional em relação a esse não apadrinhamento ou desapadrinhamento é de não incentivar. Por que disso? Porque, querendo ou não, o patrocínio ou o apadrinhamento ele ainda oferece muitas vantagens para os clubes de Rotaract, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de uma questão fiscal, ou de um amparo, né, do CNPJ, ou quando a gente fala, por exemplo, no processo de fundação, que o sino, bandeira, panóplia, o malhete, são todos comprados e são todos pagos pelo clube patrocinador. Então, para os clubes em processo de fundação, não é interessante fundar sem um clube padrinho, né? Então, é muito importante que a gente enxergue o patrocínio, o desapadrinhamento ou não apadrinhamento só em última instância, quando a relação já foram testadas todas as possibilidades e não é mais possível. Ou, por exemplo, quando a gente vai fundar um clube em uma cidade que não tem Rotary, nenhum Rotary das redondezas quer apadrinhar aquele clube de Rotaract, a gente pode ter essa realidade agora de um clube sem padrinho. Pode passar, Bruno. A remoção do limite de idade. Então, igual eu falei, o Rotary Internacional, essa foi uma das principais mudanças e das mais significativas, já entrando em vigor no próximo ano rotário. Então, a partir de agora, nós temos a designação de jovens profissionais e não mais jovens de 18 a 30 anos. O limite de idade que foi removido foi o superior. Então, para entrar no Rotaract, a pessoa basta ter 18 anos ou mais. A princípio, lá em 2019, o Rotary Internacional tinha mantido, tinha feito o limite, tipo, não podia estabelecer nenhum tipo de limite, todos eles foram retirados. E nesse ano, em 2020, após vários diálogos e vários debates sobre o assunto, o Rotary Internacional voltou um pouquinho atrás e deixou a cargo dos clubes definir esse limite de idade. Então, se um clube achar necessário, achar importante, ele pode estabelecer um limite de idade. E aí deve ser estudado tudo isso dentro da realidade do clube, de ver se o limite faz sentido, se o limite não exclui as pessoas de participarem do Rotaract e coisas do tipo. Mas o Rotary Internacional deixou essa possibilidade para os clubes. Além disso,
a gente teve uma mudança no estatuto também, então todos os documentos foram atualizados, mas ainda estão na versão em inglês. Então a gente pode esperar aí que provavelmente o RIBO, né, o Rotary Brasil Office, eles vão lançar uma versão atualizada em português. Eu até mandei um e-mail para eles, só que eles estão bem atarefados lá no contexto da pandemia, estão recebendo bastante requisições, então a gente talvez demore um pouquinho essa tradução. Pode passar. A gente tem também o pagamento de cotas ao Rotary Internacional. Essa foi uma preocupação muito grande, principalmente quando a gente fala de países emergentes, e no nosso caso o Brasil, porque essa cota é paga em dólar, né? Então a gente tinha uma preocupação muito grande quanto ao valor. O Rotary Internacional ele fez uma pesquisa com todos os RDs do mundo, tanto os atuais quanto os eleitos. Então eu e a Bruna tivemos a possibilidade de fazer parte dessa pesquisa. E se salvo engano, aqui no Brasil todo mundo colocou ou zero, bem próximo, um valor bem próximo de zero, entendendo a realidade de cada um dos distritos. E o Rotary Internacional fez uma média dos valores que foram colocados ao redor do mundo, e ele chegou ao valor de $5 anuais por associado para clubes universitários e $8 anuais por associado para clubes e comunidade, baseados em comunidade. A realidade do Brasil, a maior parte dos nossos clubes são baseados em comunidade, então a gente pode esperar aí que a maior parte dos clubes vai ter esse acréscimo de $8 anuais por associado. Além disso, teve a remoção do valor de $50 para o processo de fundação de um clube. Essas mudanças elas só entram em vigor a partir de 1º de julho de 2022, ou seja, quase daqui a 2 anos, exatamente porque o Rotary Internacional quis dar tempo para a gente absorver essas mudanças, se preparar principalmente financeiramente e para a gente poder usufruir de todos os benefícios que o Rotary Internacional planeja trazer para a gente, principalmente com acessos dentro do My Rotary, no Rotary Central, que hoje para um clube de Rotary oferece várias ferramentas de gestão, mas para a gente de Rotaract, se alguém já teve a oportunidade de entrar na parte administrativa do My Rotary, é bem complicado, tem muito pouca coisa. E o objetivo do Rotary Internacional, com tudo isso, é aumentar em 100% o número de rotaractianos cujos dados são reportados no Rotary Internacional até 2022. Então, vi que já tem algumas perguntas aqui. Deixa eu abrir o chat. Deixa para responder no final. Para o final? Ok. Onde eu estava? Isso. O Rotary Internacional, ele tem hoje, né, ele não tem um valor preciso sobre a quantidade de rotaractianos e rotaractianas que tem no mundo. Até pouco tempo atrás, se você pegasse, por exemplo, lá no site do Quantos Somos, multiplicasse por 15 o número de clubes, você achava exatamente a quantidade de rotaractianos. Ou seja, eles usavam um valor de média, multiplicavam esse valor por clube e davam um valor estimado de quanto nós éramos ao redor do mundo. Então, o Rotary está tentando trazer iniciativas em parcerias com MDIOs e coisas do tipo, para tentar achar um valor mais preciso de quanto nós somos ao redor do mundo, e o pagamento dessa taxa ele vai auxiliar nesse processo, que a gente sabe bem, quando toca no bolso, a gente, né, tem mais compromisso com as coisas. Até 2022 também aumentar em 20% o número de pessoas que se fazem a dupla associação ou que se filiam ao Rotary provenientes de programas de juventude. E até 2029, ou seja, em 10 anos, se for levar em consideração que essas metas foram estabelecidas em 2019, aumentar em 1 milhão o número de rotaractianos e rotaractianas cujos dados são reportados no Rotary Internacional. Então, é um crescimento, se a gente for levar em consideração que com os dados aí flutuantes, a gente tem cerca de 150 a 170 mil rotaractianos ao redor do mundo, a gente quase que vai multiplicar em 5 vezes, né, a quantidade que nós somos hoje. E como que isso vai impactar a nossa realidade, a gente precisa se preparar, a gente precisa sentar, precisa estudar e se planejar para que a gente faça esse crescimento junto e ajude o Rotary Internacional a bater essa meta de crescimento, né? É importante a gente enxergar ela não só como uma simples meta de chegar a 1 milhão. É importante a gente entender que, na visão do Rotary Internacional, usando até o lema do RI da próxima gestão,
o Rotary tem o compromisso de abrir oportunidades. Então, quando a gente coloca um limite de idade, a gente fecha as portas para muitas pessoas. E se a gente não deixa as pessoas, se a gente não tem o compromisso de garantir que mais pessoas façam parte da organização, a gente fecha oportunidades. Então, é importante que a gente tenha essa mentalidade de abrir as portas para mais pessoas, para elas terem a vida desenvolvida através do Rotary ou através do Rotaract. Pode passar. Antes de a gente encerrar, alguma última pergunta? Ou caso não tenha, Bento, você gostaria de fazer alguma consideração final? Uma observação, algo que você acha que deixou escapar? Uma mensagem de fé? Não, eu só gostaria de falar assim, é óbvio que a gente precisa olhar com seriedade, que a gente precisa ser cético em relação a várias coisas e olhar com cautela, principalmente as pessoas que são, por exemplo, da área, vou dizer, de direito, que entendem essas questões de estatuto, regimento, para auxiliar nesse processo de transição, que é muito documento. Então, sempre que a gente encontrar uma irregularidade, uma ambiguidade em relação aos documentos que estão sendo atualizados, para a gente reportar ao Rotary Internacional, reportar ao escritório do Rotary aqui no Brasil, para que eles tragam a solução e que a gente construa junto com o Rotary esse processo e essa adaptação, e que a gente enxergue nessas mudanças uma oportunidade. Então, o lema da próxima gestão ele é muito pertinente e eu achei que ele caiu como uma luva dentro desse processo, porque o que foi dado para a gente é uma oportunidade. O que a gente vai fazer com ela depende da gente. Legal, Bento. Obrigado por essas palavras que acho que acalmaram o coração de todo mundo. Né? Nessa experiência também falo que, embora, como você mesmo comentou, o Rotary tem esse processo de trocar o pneu com o carro andando, a gente vai ser notificado, as coisas nunca não vão ser simplesmente totalmente ocultas, a gente vai saber na medida em que esses protocolos forem implementados. Então a gente pode respirar um pouco. Queria, para a gente finalizar, também agradecer a presença do Elísio Curatani, que é daqui é um rotariano e vai ser o diretor de interlocução rotária do Distrito 4530. Então, Elisa vai ter esse desafio de disseminar a proposta, a missão do Elevate entre os clubes do nosso distrito. Bento, queria te agradecer enormemente por todo esse ensinamento e por todo esse conteúdo rico que você trouxe para a gente. Tenho certeza que agora todos os presidentes, secretários, diretores de protocolo vão ter muito trabalho daqui para frente para já imaginar esse impacto, né, nos nossos clubes para daqui a 1, 2 anos, sobretudo. Te desejar tudo de bom, em nome do Distrito 4530 e, naturalmente, deixar o convite para quando a gente tiver normalizado essa situação de distanciamento social e de pandemia, que você volte aqui em Brasília, que você vai ser muito bem-vindo e a nossa RDR Bruna vai te pagar uma cerveja. É uma promessa que eu te faço em nome dela.